Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o nosso Deus? Amém? Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, é o capítulo de número 5, versículo 14, o tema dessa festividade. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha alegria por mais um dia estar na presença do Senhor, que Ele nos sustentou firmes até aqui, creio que vai nos sustentar até o arrebatamento da igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Laertes, pela segunda vez ter abrido as portas dessa igreja para a gente poder estar ministrando a palavra de Deus a todo o corpo de obreiros. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Ao cantor Samuel Belo, que já esteve ali em Jussara dando uns glória. Que alegria poder te rever. A minha esposa que está aqui também, meus irmãos. Uma bênção de Deus, está ali na galeria. Aquela de saia rosa. Eu tenho que mostrar qual que é, irmãos? Porque Deus foi gracioso comigo. Está aí minha esposa me acompanhando, que sempre nos acompanha, meu pai e minha mãe também. Esse daí foi a minha referência ministerial, e hoje é muita humildade dele estar sentado para me ouvir, irmãos? Está aqui conosco o meu sogro, a minha sogra, a minha cunhada. Eu trouxe uma caravana, irmãos, para estar congregando aqui. Coincidiu aí que a gente pôde estar todos reunidos nesse final de semana e é bênção de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Edna, líder do círculo de oração. Ali a nossa irmã, glória a Deus, obrigado pelo convite. Enfim, meus irmãos, é muita gente boa, conhecida que está aqui. O Vitor, a Andressa, que era lá de Jussara, está aqui também. Estão sendo bênção aqui para esta igreja. Quem achou o texto bíblico, diga amém. Amém. Diz assim as Sagradas Escrituras, Efésios 5,14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Irmãos, eu gostaria que a gente lesse numa só voz. Será que a gente consegue? Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? No 3, então, a igreja que vai morar no céu vai dizer todos juntos. 1, 2, 3. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Se assente glorificando a Deus pela palavra do Senhor. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que nos faz pensar muito a respeito de tudo que acontece nos dias de hoje. Eu confesso para os irmãos que se não houvesse pregação, só com a mensagem que vocês ouviram aqui no teatro, irmãos, já seria suficiente, porque o Espírito Santo de Deus falou fortemente com a igreja. E já aconteceu uma coincidência comigo. Em menos de 2 meses, é o segundo congresso que eu prego dentro da Presbiteriana Renovada, e é o segundo congresso que o Espírito Santo de Deus fala através do teatro, irmão. Isso aqui mostra que esse teatro não é obra humana, é obra, ação do Espírito Santo. E é por isso que as lutas vêm, as tribulações vêm. Mas essa é a noite, meus irmãos. Deus, Ele testificou ao meu espírito, quando eu estava ali naquela tribuna, que Ele já cercou esse lugar de anjos. E Satanás não vai impedir da obra dele que ele tem que fazer aqui essa noite. Deus vai mudar histórias de crentes aqui essa noite. E eu louvo a Deus por tudo e creio que o Espírito Santo há de falar conosco. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos ali que fazem seminário. Eu acompanho os irmãos, a foto dos irmãos curto lá, viu? Que bênção poder tê-los aqui. Continue firme, meus irmãos, nessa obra, que essa é uma boa obra. E quando, meus irmãos, nós olhamos para este texto, desperta, ó tu que dormes. Quando eu olho para este texto,
mais precisamente falando, me vem muito à memória, a recordação, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, no seu capítulo de número 25. E aqui seria chovendo molhado nós discorrermos sobre isso, porque creio que aqui a igreja é muito bem ensinada e instruída na palavra. Os irmãos sabem que em Mateus 25 ali está a parábola das 10 virgens. E esta parábola, ela traz uma conotação e um sentido totalmente se referindo à volta de Jesus. E quando eu olho, o Espírito Santo de Deus me traz essa similaridade. Por quê? Porque tanto a carta que Paulo está escrevendo à igreja que havia em Éfeso, e Jesus contando a parábola em Mateus 25, as situações e condições que aquela igreja em Éfeso estava, e as noivas, ou melhor dizendo, as virgens, em Mateus 25, estavam na mesma situação, dormindo. E esta tarde eu estava orando e buscando a Deus por uma palavra na sala da Igreja Luz do Mundo. Inclusive trago aqui a saudação do meu avô, o pastor Joel, para todo o corpo de obreiro, pastor da Igreja Luz do Mundo ali em Jussara. E eu estava, meus irmãos, no nosso estúdio, que estamos fazendo live lá periodicamente, orando e pedindo a Deus, chorando na presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele me fez analisar a história das 10 virgens. Muito se fala aqui dentro do teor interpretativo e exegético do texto dessa parábola, porque fala que esta parábola não se traz uma conotação para a igreja, mas, meus irmãos, como parábola é uma área que Jesus usava através da hermenêutica, através de ilustração, eu também, com base no que Jesus fez, posso usar desta parábola como uma ilustração. Embora há muitos argumentos teológicos dizendo que não pode se aplicar para a igreja, aqui vale uma aplicação dentro de uma hermenêutica que Jesus fez. Eu enxergo as virgens como a igreja. Por quê? Porque as virgens, pastores, têm todas as características da igreja. Está falando de virgens e virgindade, até que se prove ao contrário. É um sinal do que, igreja? De pureza. É um sinal de castidade. Aquelas virgens também parecem muito com a igreja em seu perfil de caráter, porque aquelas virgens estavam esperando o noivo abrir a porta. E a igreja de Cristo também está à espera do noivo, aleluia. Aquelas virgens, elas tinham lamparinas, e o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aquelas virgens carregavam palavra em um princípio de simbologia, e para a igreja da glória a Deus, aquelas virgens carregavam azeite, que simboliza a presença do Espírito Santo que está no meio da igreja, aleluia. Então, eu posso utilizar, me permite utilizar esta parábola para explanar a palavra que o Espírito colocou no meu coração. Tenham paciência comigo, irmãos. Eu sou igual aqueles carrinhos velhos, mas no final a gente chega lá, para a graça de Deus. Então, o que o torna parecido é que elas dormiam. E existe mais uma característica que eu quero me ater esta noite, que o que torna parecido o texto em que lemos para a história das 10 virgens é que, embora dormindo, elas despertaram. Despertaram do sono. E o despertamento que me chama a atenção é que ele não vem do nada. Porque tudo na nossa vida não acontece do nada. As coisas podem acontecer
condicionada a algum tipo de ação minha e da tua parte. E a ação do Espírito Santo, a ação do amigo do noivo naquela parábola, foi um grito. E à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo. Eu sou um amante de estudo dentro da cultura judaica. Quero me especializar, sou bacharel em teologia pela Unicesumar, mas quero me especializar muito em cultura judaica. E quem sabe, se Deus me der condição, ir para Israel estudar um pouco lá, igual meu pai foi também. Mas, meus irmãos, dentro do casamento judaico, o casamento judaico é um pouco diferente do casamento brasileiro. No casamento brasileiro, quem que atrasa geralmente, irmãos? O noivo ou a noiva? O noivo ou a noiva? Me ajuda a pregar. A noiva. A noiva atrasa no casamento. No casamento judaico é diferente. O noivo, ele tem que atrasar para quê? Para poder gerar expectativa na noiva. Eu sei que tem algum crente espiritual que já está entendendo o que o céu está querendo falar aqui essa noite. Propositalmente o noivo atrasa para gerar expectativa na noiva. Dentro do casamento judaico também, não é igual o casamento brasileiro, porque o casamento brasileiro fazem todas aquelas coisas de noivado e oração para lá, oração para cá, quando de repente um olha para o outro e fala: não quero mais casar com você, eu vi que eu não quero isso para a minha vida. E aí separam. No casamento judaico, o ato do noivado já é um ato de compromisso. E não tem mais o que fazer para pular para trás não, varal. É ir até o fim. E o que me chama a atenção é que o noivo, no casamento judaico, da cultura judaica, ele tem um melhor amigo. E esse melhor amigo do noivo, dia em dia, semana em semana, recebe presentes para o noivo para entregar para a noiva que está o aguardando. Na nossa vida acontece tudo isso. A noiva está na espera. E Jesus, em Atos 2, Jesus mandou o amigo, o Espírito Santo, entregar presente para a noiva até que ele venha. Aleluia. E aqui em Mateus 25, escutamos uma voz: aí vem o noivo. Essa voz é a voz do amigo do noivo, dizendo: se preparem, porque o banquete, a festividade está pronta. Aí vem o noivo. E quando há este grito em Mateus 25, do amigo do noivo, na tipologia do Espírito Santo, dizendo: aí vem o noivo, é o ponto de fundamental importância para aquelas 10 virgens despertarem do sono. Sabe o que fez ela despertar do sono? O grito. Sabe o que faz a igreja despertar do sono? O grito do meigo Espírito Santo. Mas eu nunca ouvi esse grito como você nunca ouviu. A natureza está gritando: aí vem o noivo. Mas eu nunca ouvi esse grito como que você não ouviu. Hoje aqui nessa peça o Espírito Santo gritou nos nossos corações: aí vem o noivo. O Espírito Santo, ele está gritando, clamando e nos apontando para a volta de Cristo Jesus. E tem muita gente que critica as 10 virgens. Só que essas 10 virgens, embora 5 eram loucas e 5 prudentes, mas todas despertaram com o grito. E tem crente que está sendo pior do que essas 10 virgens, que o Espírito Santo está gritando e você ainda continua dormindo. Irmãos, eu sei que a coisa vai apertar, mas eu conheço a voz que fala comigo. E eu não ligo. Se você não quiser dar glória a Deus, irmão, a glória não é para mim, a glória é para Ele. Depois você se resolva com Ele. Mas eu vou entregar tudo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Há um grito. E quando essas virgens se levantam,
Quando elas despertam e se levantam, aí a diferença muda. Por quê? Porque viram que umas tinham azeite na reserva, azeite na botija, e outras não tinham. Já na carta que Paulo escreve aos Efésios, Paulo, dentro de uma bibliologia, ele está fazendo um tipo de alusão ao texto do profeta Isaías, que se encontra no capítulo de número 60. Os irmãos vão ver. Quando chegar na tua casa, se quiser ler a Bíblia, abre a Bíblia em Isaías, capítulo 60, verso 1 ao 2. Paulo, como um especialista no Antigo Testamento, ele sintetiza em Efésios, capítulo de número 5, versículo 14, aquilo que já estava escrito em Isaías 60. E quando Paulo, ele está escrevendo esta carta, nós temos que perceber, meus irmãos, algum ponto. Paulo, ele está, em toda a carta aos Efésios, ele está conscientizando os crentes acerca de seus privilégios e compromissos como igreja de Cristo. Diferente de outras cartas pastorais, que Paulo ele tem que tratar controvérsias na igreja local, combater heresias na igreja local, na epístola aos Efésios, o apóstolo ele expõe veementemente a sua teologia em caráter geral. Na verdade, não só a sua teologia, mas a verdadeira teologia, que é a Bíblia. Meu professor sempre falava, e foi algo que ficou gravado em meu coração. Se eu não me engano, o doutor Hermes Maia sempre dizia: se a teologia não for bíblica, não pode ser chamada de teologia. E o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, fala sobre a verdadeira teologia, que é santificação. Fala sobre a verdadeira teologia que leva para o céu. O perigo de ficar com falácias, com conversas tolas. Está tudo aqui em Éfeso, irmãos. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre as batalhas espirituais do cristão. E na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre os apostatas da fé, que não vão ter parte no reino de Deus. O apóstolo Paulo prega uma mensagem que não dá ibope, mas é uma mensagem que vai nos levar para o céu. Porque ser um cidadão do céu é assim, meus irmãos. Muitas das vezes, você vai viver uma vida para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes você não vai estar no centro das atenções. Muitas das vezes seu nome não vai estar nos outdoors da vida. Para fazer a vontade de Deus, muitas das vezes você vai perder amigo, você vai pregar, as pessoas vão ir embora, igual foi com Jesus. Mas o que é importante não é se o nosso nome está no outdoor ou deixa de estar. O importante é que nós temos o nosso nome gravado e escrito no livro da vida, aleluia. Isso que vai ser importante no final. Nós vivemos em uma época que tantas pessoas buscam ser reconhecido, ser reconhecida. E quando você busca por reconhecimento humano, esse reconhecimento humano não vem. Por quê? Porque é Jesus que reconhece o nosso ministério. É Jesus que reconhece a tua vocação. É Jesus. E o apóstolo Paulo não estava importando com isso, irmãos. Mesmo sendo uma mensagem que não ia dar ibope, ele prega. E a continuação do texto de Paulo vai fazer uma alusão ao texto de Isaías. Ele vai dizer para a igreja em Éfeso, melhor dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Irmãos, esta mensagem de Paulo
ela tem o poder de ultrapassar a barreira do tempo e ecoar na quarta igreja presbiteriana renovada em Cianorte, dizendo para nós: geração, desperta. O apóstolo Paulo, ele está trazendo uma colocação e dizendo que existia um povo, uma geração, e até quem sabe uma igreja, que estava dormindo. E aqui entra a comparação com as 10 virgens, porque estar dormindo é um problema no âmbito espiritual. Estar dormindo é um grande problema no âmbito espiritual. Sabe por quê? Porque no âmbito espiritual, quando você dorme e insiste nesse sono e não quer despertar, este sono te levará à morte. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: tu que dormes, levanta-te, desperta e levanta-te dentre os mortos. O apóstolo Paulo está falando que tem uma geração, irmãos, que está morta. Um povo que está morto. E estar morto é estar sem vida com Deus. Porque somente Deus pode nos dar vida. Somente Deus pode te dar vida. E quando uma geração se afasta de Deus, ela entra num sono profundo. E quando essa geração não quer acordar, ela experimenta a morte. Foi relatado isso no teatro que vocês apresentaram aqui. Vocês viram a irmã fazendo o papel da igreja, tentando despertar aquela vida. Mas aquela vida não despertou, estava em um sono profundo. E aquele sono profundo levou para a morte espiritual. Será que nos dias que nós vivemos hoje existe alguém que está vivendo de um sono espiritual, irmãos? Eu não sou o tipo de pregador que prega, mas é que não tem ninguém aqui. O Espírito Santo de Deus ministrou que tem. Sabe por quê? Você fica num sono espiritual? Porque muitos deixaram a dor consumir a vida de Deus que havia em você. Muitos deixaram os traumas que aconteceu na tua vida sufocar a vida de Deus em você. Muitos entram em sono profundo porque deixaram a obra que Deus colocou nas suas mãos. Muitos entram em sono profundo porque pecaram. E por pecar não tem mais força para se levantar. Muita gente entra em sono profundo porque foram coniventes com o pecado de alguém. Pessoas que estão acostumadas a estar no meio de uma geração perversa e sem Deus, vive em um sono profundo. Mas como eu creio que a Bíblia não é um livro temporal, e sim atemporal, e o tempo não tem poder sobre ela, parece que eu posso ouvir a voz do apóstolo Paulo ultrapassando a barreira do tempo, entrando neste templo e dizendo: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti.
Sabe por que muita gente, a nossa geração, não consegue na sua totalidade, na sua profundidade, viver ou experimentar o resplendor de Cristo? Porque querem experimentar a glória, mas não querem despertar. Aí se torna, com o problema do crente espiritual dormir, é que o crente fica o crente saudosista. E o Espírito Santo, Deus está mandando falar, e eu vou falar, irmãos. O que é o crente saudosista? Você lembra, o que você viveu foi bom lá, há 30, 40 anos atrás foi ótimo, mas o fogo que te avivou lá, não vai ser o fogo que vai te salvar agora, vai ser o fogo que você experimenta no hoje, que vai te salvar. Vai ser o jeito que está o teu altar no hoje que vai te salvar. Irmão Marcos, é pecado eu relembrar? Jamais é pecado. Mas pecado é você ficar preso em algo que aconteceu lá atrás, sendo que a mesma presença, ela está no nosso meio e quer te renovar essa noite, quer te avivar novamente. O apóstolo Paulo, ele está condicionando o resplendor de Cristo, o esclarecer de Cristo em nossas vidas, quando despertamos do sono e nos levantamos dentre os mortos. Sabe por quê? Tudo isso porque a geração que sobe no arrebatamento é uma geração que já está acordada com o grito. É uma geração que já está acordada com o grito. É uma geração, Samuel, que escuta o grito do meigo Espírito Santo. É por isso que o crente que espera o arrebatamento e esperar na sua íntegra é diferente dos outros. Enquanto os demais estão fazendo planos para 30, 40 anos aqui na terra, o crente que está à espera do arrebatamento, ele não se mistura com as coisas dessa terra. Até porque a Bíblia diz que aquele que milita o bom combate não deve se entrelaçar com as coisas dessa terra. Ele só quer o céu. Ele só quer buscar o céu. Eu escutei algo de um jovem lá em Jussara essa semana, que eu vou dizer para os irmãos, eu tive que dar um conselho para ele, mas a fala dele alegrou meu coração. Ele falou: irmão Marcos, eu estou tão entusiasmado com a presença do Espírito Santo, que parece que eu não tenho mais nem vontade de ir para a escola. Parece que eu chego em casa, eu quero estar na igreja, eu quero estar servindo a Deus, eu quero estar trabalhando para Deus. Isso é a geração que está escutando o grito do amigo do noivo, dizendo: aí vem o noivo. Ainda há tempo para trabalhar na obra de Deus, ainda há tempo para trabalhar na seara do Senhor. O Espírito está gritando. Se você entrou aqui essa noite debaixo de um sono espiritual, essa é a noite de mudar a rota. Se você entrou aqui essa noite debaixo de um sono profundo, eu tenho uma boa notícia para você. O amigo do noivo, ele já está no nosso meio há muito tempo. O amigo do noivo, ele já está no nosso meio há muito tempo. Então, o que eu faço, pregador? Atenta os seus ouvidos, porque ele está gritando: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Irmão Marcos, por que eu não posso ficar dormindo? Porque o sono te leva ao quê? O sono te leva ao quê? Só continua se todo mundo falar, irmão. O sono te leva ao quê? A morte. Então você vai sair daqui essa noite dormindo? O sono te levará à morte. Porque na verdade, agora eu quero fazer um paralelo do seu sono mesmo, que você dorme todo dia. Tem gente que acorda até com a garganta doendo, irmão, de tanto roncar, né? A noite dorme, que é uma beleza. Mas a Bíblia diz que Deus dá o sono físico aos seus amados, né? Deus dá aos seus amados o sono. Mas vamos fazer um paralelo com quando nós estamos dormindo.
Quem aqui, quando está dormindo, consegue ouvir alguém falando perto de você? Se você conseguir, você não dorme então, irmão. Por quê? Eu fico com medo, irmão, quando eu pego para dormir. Porque pode levar meu colchão lá na rua, não acordo, irmão. Não sei se tem mais alguém assim aqui. Que dorme bem. Mas quando você está naquele sono profundo, você fica paralisado. Você fica inerte. Você não se move. Quando você está dormindo, você consegue trabalhar dormindo? Não. Você se alimenta dormindo? Não. Eu nunca vi alguém dormindo lá e alguém dando... Nunca vi, irmãos. Não tem como. Por quê? O sono faz isso. Te torna insensível ao que está acontecendo. Eu sei que agora o glória a Deus vai diminuir, mas eu tenho que falar o que o Espírito de Deus está testificando, irmão. Pessoas insensíveis é pessoa na presença de Deus, é pessoas que estão experimentando uma morte espiritual, um sono espiritual. Gente que fala, eu não choro por nada. Rapaz, você não teve um encontro com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a verdadeiro sacrifício é um coração quebrantado na presença de Deus. A música lá fora diz que o homem não chora, né? Mas aqui dentro o homem ele chora, ele esperneia na presença de Deus. Por quê? Porque ele é uma nova criatura. É isso. O sono te deixa inerte, insensível, pregador, mas eu fui ferido. Eu entendo. Como eu disse, muitas pessoas experimentam um sono, um desânimo, e levam ao sono por feridas que tem dentro da alma, por palavras que ouviram e feriram o teu coração. Mas independente do que te levou a viver este sono, o Espírito Santo ele está aqui essa noite, e ele quer fazer você tornar a vida novamente. Ele quer fazer você sonhar novamente, e não só viver de sonho, mas realizar. Quem está dormindo não consegue realizar. Quem está dormindo, Samuel Belo, não consegue evangelizar. Quem está dormindo não consegue pegar no braço do pastor e dizer, pastor, conta comigo para o que o Senhor precisar. Quem está dormindo não consegue isso. Quem está dormindo não consegue levantar a mão e glorificar a Deus. Mas eu creio que aqui deve ter uns 2, 3 vivos ainda, né? Aleluia! Quem está dormindo é dia e noite para você pensar na tua vida e escutar a voz do Espírito que está bradando. Bom, Marcos, isso é palavra de pregar no congresso. O tema foi vocês que escolheram, irmão. E se tem uma coisa que eu gosto de pregar é no tema. Quando tem congresso e tem tema, eu amo. Porque eu sei que foi debaixo de oração. Eu sei que foi debaixo de consagração. E o Espírito Santo está falando fortemente a vidas essa noite. É noite de despertar deste sono. Você acha que Satanás quer que você desperta desse sono? Você acha que o inimigo da nossa alma quer? Jamais. Por quê? Porque você estando no sono, você está próximo da morte. E infelizmente ele veio para matar, para roubar e destruir. Mas glorificamos a Deus, que o valente, que é mais valente do que o que se diz valente, está aqui essa noite. E este valente não veio para matar, mas ele veio para dar vida, e vida com abundância. Com abundância. Irmão Marcos, mas por que o problema é sono? O porquê?
Porque Satanás, ele ama deixar os crentes dormindo. Você consegue ver alguém tramando contra você quando você está dormindo? Você consegue ver alguém preparar armadilhas para você quando você está dormindo? E aqui vai uma coisa que vai apertar, irmãos. Porque tem uns coachzinhos meia tigela aí que se diz pregador por aí, que a mensagem é isso, e os crentes adorando, batendo palma. Nem tudo é culpa de Satanás. Um senhor da barba branca que fica aí na internet pregando, fazendo palhaçada em cima do púlpito. Nem tudo é culpa de Satanás. Às vezes Satanás está atrás da porta da tua casa, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, irmãos. Então a nossa guerra mudou. Vamos rasgar a Bíblia e seguir o que esse povo fala. Efésios 6 diz, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, que habitam nos lugares celestiais. O porquê que o povo quer desfocar a guerra? Que eles não querem deixar a carne lá embaixo, para poder enxergar o que tem no espiritual, para poder enxergar no que tem no celestial. Aí o inimigo usa a vida desse povo, Samuel, para falar, não estou agindo não sou eu não. Para com isso, irmãos. A igreja de Cristo tem que reagir nessa última hora. A igreja de Cristo tem que acordar nessa última hora. Por quê? Porque Satanás está entrando em famílias que servem a Deus e está destruindo. Satanás está entrando em famílias aonde habita ali ministério de Deus e está acabando com os ministérios. Por quê? Quem sabe porque tem alguém dormindo. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus está gritando através dessa palavra. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Sono é um perigo. 1 Reis, capítulo de número 3. A Bíblia diz que uma mulher perdeu um filho enquanto dormia. O sono é perigoso. A Bíblia diz também no livro de Juízes, capítulo 16, que Sansão perdeu sua força enquanto dormia nos braços de Dalila. O sono pode te levar à morte. O sono espiritual pode fazer toda a tua casa se perder. Pode fazer os seus filhos se perder. O sono espiritual pode te tornar de ungido para rejeitado. Todo mundo desce além em Saul. É só estudar a história. Quem que falou para Samuel de Saul? Foi Deus. Está lá de trás, ó, medrosão. Vai lá ungir ele. Foi ou não foi? Só que depois o mesmo Deus que escolheu foi o mesmo Deus que chegou para Samuel e falou: até quando vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Por quê? Porque o sono espiritual faz isso. Mas essa noite eu não venho pregar aqui uma sentença para você. Essa noite eu venho pregar aqui uma metanoia, uma mudança de rumo. É hora da igreja de Cristo Jesus voltar ao primeiro amor. Oh, é hora da igreja de Cristo voltar ao evangelho puro e simples, mas um evangelho de poder. É hora da igreja de Cristo voltar a ver paralítico andar dentro da igreja, a ver cego voltar a enxergar. É hora da igreja de Cristo despertar. Pastoreei a igreja por cerca de quase 2 anos, Campo de Autônia da Assembleia de Deus. E eu estou falando, embora eu tenha esse rostinho novo, mas a gente já foi para o campo missionário, pastoreamos igreja. E tenho propriedade no que estou dizendo.
Um povo hoje, que quando chega um cadeirante na igreja, a campanha que fazem já não é mais para ele andar, mas é para comprar uma cadeira nova. Precisamos acordar. Precisamos acordar. Chega alguém com problema nos olhos, tenta arranjar um horário, fazer uma vaquinha para ajudá-lo, ali na clínica de olhos que tem aqui em Cianorte. Muito boa, por sinal. Mas e a campanha de colocar o joelho no chão e falar: Senhor, cura ele, Senhor. Devolve a visão para ele, Senhor. Precisamos despertar. É hora de despertar. Primeiro passo, desperta. Segundo passo, é a ação do despertar. Quando você despertar, agora levanta-te dentre os mortos. Primeiro, desperta. E só podemos despertar se ouvirmos o grito. É por isso que a palavra de Deus diz: quando ouvirdes a voz, quando ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Não queira colocar a culpa na voz. É você que está deixando esse coração duro. Destrua esse coração hoje na presença de Deus. Deixa esse coração de pedra virar um coração de carne hoje na presença de Deus. Porque Cristo Jesus quer essa noite te despertar novamente e te levantar dentre os mortos. Desperta. Olha para trás um pouquinho, não para você viver de saudosismo, para você comparar com o que você vive hoje. Não gostamos tanto de falar do avivamento que tinha antigamente. Não gostamos tanto de falar que antigamente só bastava os hinos da harpa, os hinos do inário, do cantor cristão, para a glória de Deus inundar a igreja. Não gostamos de falar, minha mãe mesmo fala muito dos retiros da presbiteriana renovada que tinha, que era o céu na terra. Mas por que hoje não temos as mesmas notícias? Porque hoje não experimentamos da mesma glória? Será que Deus fechou os céus? Não fechou os céus. Fui pregar na cidade de Cambé há 3 semanas atrás, no encontro geral de jovens. E Jesus batizou criança com o Espírito Santo. 6 jovens receberam o batismo no Espírito Santo. O céu está aberto. Mas quem dorme? Você já viu alguém sendo batizado no Espírito Santo dormindo, irmão? Tem pelo menos, Samuel, falar alguma coisinha, falar um glória. Tem que pelo menos falar: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero. É noite de despertarmos, irmãos. É o tema do congresso que vocês escolheram. Porque Jesus, ele vem aí. Pessoas que outrora tratavam a obra de Deus com tanto zelo, irmãos. Pessoa outrora que sabia se polir no vestir. Ah, mas roupa não salva. Roupa não salva, só que quem é salvo sabe como se vestir. Desperta, tu que dormes. Hoje, irmãos, me perdoa, mas o Espírito Santo, eu não quero pagar preço. Eu vou falar que o Espírito Santo de Deus está testificando para mim falar nesse lugar. Pessoas hoje que ficam, irmãos, 2, 3 horas na frente do espelho. Passei a arrumar para vir para a igreja, não fica 2, 3 horas de joelho de oração para vir para a igreja, está alguma coisa errada. Porque estão pensando que o que formoseia um rosto é pó na cara, é Avon, é Natura. O salmista diz que o que formoseia um rosto é o coração cheio
da presença do Espírito Santo. Que é isso, irmão? Está batendo nas irmãs? Não estou batendo em ninguém, irmãos. A graça de Deus está no nosso meio essa noite. Homens que ficam um dia todo acompanhando o jogo na frente da televisão e não vem no culto de ensino aprender 1 hora da palavra de Deus. É dia de despertar deste sono. É dia de despertar. Bom, Marco, como eu sei que eu estou dormindo no âmbito espiritual, eu vou fazer uma pergunta e responda para você. Não precisa se manifestar, senão a gente vai virar tudo fariseu se a gente manifestar. Quantas vezes hoje você pensou no céu? Antes de entrar no culto, responda para dentro de você. E essa resposta, tenta ouvir o grito do amigo do noivo. Tenta ouvir o grito do amigo do noivo dizendo para você: aí veio o noivo. Como que vamos nos preparar para um lugar, se quer que a igreja nem pensa mais no céu? Se quer que passamos 24 horas em um dia e não pensamos uma vez sequer no céu. E ainda viemos cantar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus, ele vem buscar uma noiva que não o adora apenas com os lábios e o coração está distante. Jesus vem buscar uma noiva que está cantando Maranata, mas está vivendo Maranata. Que está cantando e dizendo: vem o teu reino. Mas quando sai daquela porta para fora, continua o culto que ele presta aqui. Continua lá na casa dele, lá no trabalho dele, lá na faculdade. Porque ele é noiva. É alguém que está despertado, que se despertou do sono. Se essa noite você sair daqui dormindo, saiba que este sono pode te levar à morte, se não já te levou. Não deixe a tua casa afundar, não, meu irmão. Eu sinto uma graça tão grande, Samuel, nesse altar aqui. Não deixe o seu ministério afundar. Não deixe, desperta essa noite. Desperta deste sono. Levanta-te dentre os mortos. Aí tem gente que vai falar: mas pregador, eu já despertei, já estou com o olhão aberto. Mas ainda continua deitado. Sabe que o Espírito vem, mas sabe que Jesus vem, mas não se posiciona. Continua deitados, inertes, sem trabalhar para o reino. Já viram que o cenário está difícil, que as coisas estão complicadas, que a casa já está sendo quase destruída, mas não levanta para buscar Deus. Não levanta para se aproximar mais de Deus. Continuam ainda apáticos, deitados, igual o exército que Deus mostrou para Ezequiel. Quem lembra aqui desse exército? Ezequiel 37. Deus faz Ezequiel ir no meio de um vale cheio de ossos. Para que nós possamos despertar do sono, temos que dar ouvido ao grito. E o grito está ecoando. Basta você querer ouvir e parar de endurecer o teu coração. E para que nós possamos ser levantados dentre os mortos, o apóstolo Paulo estava querendo dizer a mesma coisa aqui. Sejam ressuscitados. Levanta-te dentre os mortos. Ou seja, torna
a vida. Pastor, para despertarmos precisamos ouvir a voz, ouvir o grito, ouvir a voz do Espírito Santo. E para tornar a vida, precisamos experimentar de um avivamento. Uma das etimologias da raiz da palavra avivamento no hebraico significa tornar a vida. Levanta de dentre os mortos, torne a vida, seja avivado. É por isso que Ezequiel 37, a partir do versículo 8, Ezequiel olha e Deus começa a levantar um exército. Mas um exército que até o capítulo de número 8 tinha ossos com ossos, nervos com nervos, carne cobriam esses ossos. Aí no versículo 9, Ezequiel disse, e ele me disse, ele quem? Deus, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Quem gosta de Bíblia vai entender. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito. Mas o corpo já não estava prontinho, mas estava como morto. Estava como morto, só estava o esqueleto. Mas aí Ezequiel ouve a voz de Deus dizendo, profetiza, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Verso 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Ficou deitado? Não. E se puseram em pé. Ficou inerte? Não. E se puseram em pé. Tudo isso por quê? Porque tornaram a vida. Um grande exército que outrora era um exército que só tinha o corpo, só era esqueleto, mas com o avivamento que veio do céu, Deus colocou aquele grande exército em pé. Eu creio que é isso que Deus vai fazer com a igreja dele neste Brasil. Pode estar morto, pode estar derrotado, mas quando o Espírito sopra, irmão, quando o Espírito sopra, ele vai colocar de pé. Quem crê aqui em palavra profética, levanta a mão que eu tenho que liberar algo de Deus para a tua vida. Quem crê em palavra profética, levanta a mão que eu tenho que liberar algo de Deus para a tua vida. Não importa as feridas que foram abertas dentro de ti e que te fizeram dormir e que te fizeram entrar em óbito espiritual. Essa noite o Espírito Santo de Deus começa a soprar, soprar, soprar na tua vida, e ele está te trazendo para a vida novamente. Eu sinto a glória de Deus. Ele está trazendo crentes para a vida novamente. Tem pessoas aqui que não conseguiam mais sentir a presença de Deus, mas a geração que sobe no arrebatamento é uma geração que está avivada. Está avivada, está avivada. Então sinta o vento do Espírito Santo soprando nesta casa agora. Sinta o vento do Espírito Santo soprando agora. Agora. Eu não vou atrapalhar o Espírito Santo de Deus de agir. Ele está ministrando. Ele está testificando ao meu espírito que ele já começou a tornar a vida muitos crentes. A glória dele está aqui. A glória dele está aqui. A glória dele está aqui, Samuel. A glória dele está aqui, Vitor. E Satanás que se cuide, porque quem sabe aquelas potestades viram lá na tua rua você sair cabisbaixo, triste, aflito. Vão ter que ver, vão ter que bater em retirada,
porque essa noite o fogo do Espírito Santo de Deus te abastece novamente e está te tornando a vida. Volte a sentir alegria, volte a sentir alegria, volte a sentir alegria, ei, volte a sentir ânimo. Essa depressão, meu Deus, essa depressão não vai te matar, essa ansiedade não vai te matar, porque o fogo que Deus derrama aqui nesse lugar. Eu gostaria que Deus, pastor, abrisse os olhos espirituais de mais alguém para testificar o que eu estou vendo. Creia se quiser. Eu vejo uma cachoeira de glória descendo deste lugar. Deus é fogo consumidor. Ele está consumindo essa ansiedade hoje, porque a noiva que espera Ele é uma noiva que não pode ter nada atrapalhar. É uma noiva que espera Ele convicta, alegre, se alegrando na esperança que é a volta do noivo. Mas pregador, eu até queria acreditar, mas eu estou cortado. O Espírito está te reerguendo novamente hoje. Pregador, não consigo mais. Consegue sim. Pregador, mas eu fui traído. Continua. Pregador, mas não estão me valorizando. Continua. Pregador, estão se levantando contra mim. Vai. Pregador, eu fui alvejado no caminho. Vai se arrastando. Pregador, eu não consigo mais nem me arrastar. Então pede ajuda para alguém, mas não pare. Pregador, ninguém quer me ajudar. Vai rolando então, mas não para, não para. Acorda desse sono. Acorda desse sono essa noite. Esse barulho é de crentes que já estão entenderam a voz do amigo do noivo. Desperta. Dormindo você não tem força, mas quando você está despertado, Paulo diz que até na fraqueza do despertado, até na fraqueza, o Espírito Santo de Deus se aperfeiçoa e o torna forte. Aqui eu encerro. O inimigo, ele quer deixar toda a nossa geração, Samuel, morta. Mas pelo poder da palavra de Deus ele está vencido. Porque eu creio. E se achar que eu estou errado, reclama com Paulo, porque ele cria também. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que nós vamos viver a apoteose do Espírito Santo de Deus. Vitor, você gosta de tocar contrabaixo, né? Mas o teu lugar não vai ser aí. O Espírito Santo tem ouvido as tuas orações. E Ele te deu uma mulher, uma companheira que ora por você, que paga preço pela tua vida. Samuel, pode arranjar outro contrabaixista, assim diz Deus. Porque o Vitor, Deus separa ele para a palavra, para o ministério da palavra. A partir de hoje, assim diz Deus, a tua mente, a tua visão será ampliada. Textos que outrora tu dizia, Deus me revela. A partir de hoje, Deus vai começar a mudar na tua ótica. E Deus te levanta para uma grande obra. Assim diz Deus na tua vida. O que o inimigo quer é deixar uma geração toda morta.
mas ele vai estar vencido, porque a nossa geração vai estar mais viva do que nunca. Vai estar mais viva do que nunca. Estou encerrando, mais 10 minutos encerro. O Espírito Santo me faz lembrar de uma história, de uma parábola que Jesus conta. Existia um filho dentro da casa do pai que dormiu. E Jesus conta esta parábola. Este filho dorme, e dormindo ele fica insensível, ingrato. E aí ele vai e desonra o pai dele no mais alto nível de honra dentro da cultura judaica. Porque a herança, não é nós que escolhemos, cameraman, como que é o seu nome? Mateus. Não é nós que escolhemos, Mateus. Herança, quem escolhe a hora de dar é o pai. Por isso que a Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor. Deus dá na hora que Ele quer. E aquele filho, ele desonra o pai na mais alto nível de desonra dentro da cultura judaica, porque quando ele pede a herança antes da hora, de uma maneira não tão indireta, mas bem mais direta do que indireta, ele está falando para o pai: pai, eu quero que o senhor morra. O senhor já passou da hora de morrer. Me dá minha herança. E aquele filho estava num sono profundo. Pegou a herança, pediu tudo que era seu por direito, foi para uma terra longínqua. E os irmãos sabem da história, perdeu tudo o que ele tem. Ele tinha saído da casa do pai com um anel no seu dedo, simbolizava uma autoridade familiar. Ele tinha saído da casa do seu pai com sandálias nos seus pés. Ele tinha saído com vestes novas e com muito dinheiro, muita riqueza. Mas vai para uma terra longínqua. Bem provavelmente Jesus estava nessa parábola dizendo que era fora de Israel, uma terra longínqua. E lá Samuel, ele começa a cuidar de porcos quando perdeu tudo. O sono espiritual faz a gente perder tudo. Mas, e eu louvo a Deus por esses mas que Deus permite a gente viver. Mas, em Lucas capítulo 15, versículo 17, a Bíblia vai dizer que quando ele estava desejando comer as bolotas dos porcos, o mas de Deus acontece na vida dele. E aí sabe o que ele faz? Despertou do sono. Lucas capítulo 15, versículo 17, a Bíblia diz que ele cai em si. Quando a gente desperta do sono, a gente cai em si, porque quando ele está sonhando, a gente está fora de si. Mas quando você acorda, você cai em si. Aquele homem despertou do sono quando ele caiu em si. E aí quando ele caiu em si, ele ouviu a voz, porque ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Olha o que o sono não faz. Porém levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele ficou falando isso e ficou sentado, paralisado? Não, ele despertou. E quem desperta, levanta. E levantando-se foi para seu pai. Despertou e levantou dentre os mortos. Será que o pai aceita
quem dormiu e quem morreu, aceita. É por isso que essa noite o Espírito de Deus está me dizendo que trouxe pessoas aqui, que você precisa tornar a casa do teu pai. Irmão, se o Espírito Santo de Deus me revelar nome, eu vou dizer essa noite, porque eu estou tomado de uma graça do Espírito de Deus que você não tem ideia. O meu corpo está arrepiado da presença de Deus nesse lugar. E aí, o filho foi. Fecha o teu olho agora em nome de Jesus, imagine isso comigo. É Bíblia, irmão, desculpa se eu prego Bíblia. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E aí o que o filho disse? Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quem está vivo reconhece. Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas sabe o que o pai falou? Sabe o que o pai está falando essa noite? Que o resplandecer de Cristo vai chegar. O pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Tem roupa nova para você. Vestilho. Acabou não. Trazei também um anel e coloca na sua mão. A autoridade vai voltar. Acabou não. Coloque as sandálias nos seus pés. Trazei o bezerro cevado. Matai. Porque a partir de hoje não tem choro. A partir de hoje tem alegria. Tem o resplandecer de Cristo. Por quê? Porque este meu filho estava morto, mas reviveu. Ele tinha se perdido, mas foi achado. Fique de pé em nome de Jesus. Esse filho estava morto e reviveu, levantou dentre os mortos. Tinha se perdido e foi achado. E aí o texto termina: e começaram a alegrar-se. Um tempo de alegria está chegando sobre a tua vida. Um tempo de alegria. Ah, irmão Marcos, então você está pregando para o povo da glória. Estou pregando aquilo que o Espírito Santo de Deus está testificando ao meu espírito. Só que para isso tem que despertar. Para isso tem que levantar dentre os mortos. Eu faço um primeiro apelo aqui essa noite. A você que ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo falou com você. Você que está afastado da casa de Deus, ou quem sabe ainda nunca tomou uma decisão por Cristo Jesus, e você ouviu a voz do Espírito Santo falando contigo, eu quero que você levante a tua mão, você que quer tomar essa decisão por Cristo, e voltar para a casa do teu Pai. O Espírito Santo de Deus está testificando ao meu espírito que tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão. Tem muita gente orando por você. Tem muita gente orando por você. Este é o motivo que Satanás ainda não tocou na tua alma. Mas essa é a noite que Deus reservou para restituir a tua comunhão com o Pai. Tem alguém aqui essa noite que deseja voltar para a casa de Deus ou reconciliar, ou aceitar Jesus como seu único
e suficiente Salvador, levanta a tua mão que eu quero orar pela tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele está falando, irmãos. E eu conheço a voz que fala comigo. Estava tomando conta da igreja da obra missionária no distrito em Elisa, perto de Pérola. E o Espírito Santo de Deus disse: eu estou dando a última chance para alguém aqui dentro. O jovem que tinha lá não reconciliou. E em igreja missionária tinha 5 pessoas, irmão. Ele é o único que não era evangélico. Ele não reconciliou. Infelizmente, a notícia veio que ele foi encontrado morto a facada dentro de um canavial, depois de 2 semanas. O Espírito Santo de Deus está falando, e eu pergunto pela última vez: você que ouviu essa palavra, sentiu que o Espírito Santo falou com você e você precisa reconciliar com Deus, ou aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? Você sabe que você está dormindo, abraçado com este mundo. Levanta a tua mão aí onde você está, que eu quero orar por você. Melhor, vem até aqui à frente que eu quero orar pela tua vida. Vem até aqui à frente que eu quero orar pela tua vida. Tem um jovem aqui. Pode vir algum outro jovem abraçá-lo, por favor? A segunda vida que tem que tomar uma decisão por Cristo, eu já vou orar. Aonde está você? Aonde está você? O convite fica aberto e estendido. O segundo convite que eu faço essa noite é para você que ouviu o Espírito Santo de Deus falando, e você se sente como a noiva, mas muitas das vezes dormindo, e você deseja hoje receber algo novo de Deus na tua vida, um renovo da parte de Deus. Eu te chamo aqui à frente que eu quero orar por você. Bom, Marcos, o que tem a ver eu ir à frente? Vem para você ver. Vem à frente que eu quero orar por você. Não espera o outro vir não, irmão. Vem, o Espírito Santo de Deus falou com você. O Espírito Santo já testificou no meu espírito, e ele falou: vem, que ele quer te renovar essa noite. Quem ainda não é batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Vem aqui que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Pregador, você é doido de fazer isso, irmão. Não sou eu que batizo, é Jesus. Vem em nome de Jesus. Samuel, você pode louvar a Deus, alguém aí? Você que precisa de uma cura. O Espírito Santo está fazendo uma obra grande aqui, meus irmãos. É uma noite de lágrimas, eu sei. Mas são lágrimas que estão despertando. São lágrimas que estão despertando. Pai, vem aqui. Horas difíceis você passa em conflitos. São lágrimas de despertamento. E já não sabe nem mesmo o que fazer. As nossas... Você que tem uma ferida na alma, e você sabe que esta ferida fez você entrar em um sono. certeza que pra tudo tem um jeito. Jesus está aqui, vem que eu quero orar pela tua vida. E o Senhor não desistiu de te ajudar. Ele é o Deus Se que a está na tua ferida. luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória ao filho seu.
cremos a tua A bênção já palavra, é Senhor, e sua, a tua basta palavra, acreditar. Senhor, segue A conciliar. porta que Ele abre, ninguém Em pode nome de fechar. Jesus A Cristo. vitória é sua. Senhor, neste momento nós Comece a repreendemos, ó louvar. Pai, toda força contrária pelo poder do nome de Jesus Cristo. A Deus, E que o teu Espírito Santo agora, ó Deus, a Deus. Senhor, comece a tocar neste coração. Tu falaste com a tua igreja. Desperta, Senhor, aquele que dorme. Em nome de Jesus Cristo. Derrama, Senhor, uma unção sobre as vidas de cada irmão que aqui está. A tua igreja, Senhor, se reúne, ó Pai. E no nome de Jesus Cristo, Ele tem a meu solução. Deus, comece a tocar, curar vidas aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus pra você Cristo, nós passar. repreendemos toda Acalma a enfermidade tempestade e a do corpo. fúria Em do nome de Jesus, toda enfermidade da alma, saia em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós repreendemos, ó Pai, toda enfermidade. A bênção já é sua, Senhor, basta o inimigo está A furioso. porta que Ele abre, ninguém Entrega a pode fechar. vitória para a tua A igreja. vitória é sua. Entrega a vitória para a tua igreja, Senhor. Senhor, entrega a vitória para o teu povo. Tu conhece, meu Deus, esse coração. Tu sabe, meu Deus, todas as lutas e dificuldades. Tu sabe, Senhor, quanto o inimigo tem lutado contra esta vida, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, esta é a noite da vitória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, alegra este coração que já falou em mistérios com o Senhor, que já derramou lágrimas na tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, alegra esta vida, reaviva esta vida, Pai, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Abraça esse irmão e essa irmã que está do teu lado. Abraça esse irmão e essa irmã que está do teu lado. Tem um bálsamo de cura sendo derramado neste lugar. Um renovo de Deus sendo derramado neste lugar. Jesus, a igreja é tua, Pai. 5 povo é teu, Lucas e Deus. 5 prudentes. Enche, Deus. Enche, Pai, para Suas influenciar. lamparinas sair ao encontro do novo. Mas as loucas do noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. Essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo e pelos céus vai ser abraçado. Andressa, tá aí? Andressa, vem ajudar no louvor.
Mas as loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. Essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo e pelos céus vai ser abraçado. Essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo e pelos céus vai ser abraçado. Amém, glória a Deus. Já estamos terminando, já vamos para casa. Amanhã, às 9 horas, a festa continua com o pastor Marcos. Depois, às 19 horas, pastor Irã, de Campo Mourão. É festa. Depois, final de outubro, Congresso dos Varões. Final de novembro, Congresso dos Jovens. Os jovens estão com a cantina aí, salgadinho, refrigerante, para eles terem caixa para o congresso. Ajuda os jovens comendo um salgadinho e tomando um refrigerante. Irmã Edna. Glória a Deus. O pastor falou com o pastor Marcos amanhã de manhã, a missionária Tamires, né? Amanhã de manhã. Glória a Deus. E eu quero dizer a vocês, igreja, que o culto amanhã não começa às 9. Começa um culto glorioso aqui às 8 horas da manhã com oração. De oração das 8 às 9. Eu convido toda a igreja para dobrar o joelho aqui juntamente conosco, porque é debaixo de oração que este congresso está acontecendo, né? Eu glorifico a Deus, mesmo com lágrima, eu amo estar chorando na presença do meu Deus. Eu amo sentir a presença do Espírito Santo. E eu estou convidando vocês, venha dobrar o joelho juntamente conosco amanhã, às 8 horas da manhã. E quando for às 9 horas, aquele culto maravilhoso com a porção do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmão Nilton e Rosa, eu preciso falar com vocês um pouquinho, ok? O pastor não erra, ele comete um lapso, né? Então não é o pastor Marcos, missionária Tamires, é da minha turma do seminário, né? Ela prega muito, ela vai estar aqui amanhã de manhã. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fechar orando. Obrigado, pastor Marcos. Obrigado, família, né? Obrigado todos os nossos visitantes aqui. E eu renovo o convite para estar aqui conosco amanhã de manhã. Começar a oração às 8, o culto começa às 9. E depois à noite às 19 horas. Senhor nosso Deus, a nossa palavra nesta noite é gratidão. Gratidão ao Senhor, porque o Senhor começou aqui uma obra de avivamento, Pai. O sertão para Cristo no último final de semana.
hoje, amanhã, derramamento do teu Santo Espírito. Pai, sabemos que não merecemos, mas é a sua graça, é a sua bondade, é a sua misericórdia, é o seu amor que está sendo derramado sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Leva-nos, ó Pai, agora para os nossos lares, na proteção dos teus anjos. Dá-nos, ó Pai, uma noite de bênção e de vitória. E no domingo, Pai, que o Senhor esteja aqui conosco, na pessoa do teu Santo Espírito, para que a festa continue e o teu nome seja exaltado e seja glorificado. Pai, agradecemos ao Senhor e oramos em o nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos. E todos que assim creem, digam amém. Deus abençoe e uma boa noite. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu.